Boa noite a todos, amigos. Mais uma vez, uma grande alegria podermos nos reunir em torno do estudo, agradecendo sempre a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, aos guias e mentores espirituais. E dessa maneira, agradecer também à TV Chico Xavier, que nos proporcionou a possibilidade desse encontro online, né? Para que falássemos sobre o tema um olhar espírita sobre a fé. Hoje, né, nos permitíssemos alongar, certamente estudaríamos toda a nossa reencarnação e não encontraríamos vontade de terminar, de tanto que esse tema nos alimenta a alma. Dessa maneira, né, como sempre, buscamos numa página de harmonização encontrar nossos pensamentos, ficarmos em comunhão com Jesus. E para hoje, nós buscamos a prece de Antônio de Aquino, que nos diz assim: que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Senhor, a alma vibrátil, esparsa da humanidade inteira, prostrada aos vossos pés, suplica por a vossa compaixão infinita e o vosso auxílio seguro. Pai, há sempre em cada coração um desejo puro e insatisfeito. Há na humanidade inteira, latente, um ideal de amor e de paz, para o qual ela é sublime, para a evolução magnífica dos seres na escala infinita da verdade. Tudo ama, meu Deus, tudo vibra, tudo vive. Dai para esse amor, para essa vibração, para essa vida infinita, a razão milagrosa, divina, de vosso amor puro. E fazei, Senhor, Pai de todos os seres, desse sentimento real, o grande coração panteísta de tudo, da harmonia grandiosa da pulsação universal. Tudo ama, tudo vibra. Só o homem chora. Pois bem, Senhor, que essa lágrima em que expirou o Cristo seja plantada luminosamente de uma via láctea de lágrimas no céu virgem do coração do homem. E dai-lhe, Pai, pela vossa graça e onipotência, a semente bendita da paz, para a germinação do amor e da luz. Que assim seja, Senhor, que assim seja sempre. Graças a Deus. E dessa maneira, então, os nossos pedidos de paz, de proteção, para que possamos realmente absorver desse estudo dentro do nosso nos faz recordar. Sobre o tema fé, que já estamos estudando com Jesus pelo Espiritismo, nos faz compreender a fé como uma força, uma possibilidade. Jesus, em suas parábolas, nos faz perceber que a fé está dentro de nós, como uma pequena semente que ele compara ao grão de mostarda, que já traz em si a possibilidade de vir a ser uma grande árvore frondosa. Assim, nos faz refletir essa virtude, despertá-la e desenvolver. Nesses singelos estudos, nos propomos a refletir, né, como estamos agindo para realizar essa conquista de forma efetiva e confiável. Verificamos que a necessidade da fé ser despertada com boa vontade e não da boca para fora, ou crescer junto com o medo de amadurecer e assumir responsabilidades em relação a mudanças de hábitos mais condizentes com uma nova forma de perceber e viver a própria vida. Dia, um pouquinho,
um pouquinho, um pouquinho. É como se a gente fosse, em doses homeopáticas, aprendendo a construir uma nova forma de viver, de pensar, dentro desse raciocínio que nos foi trazido por Jesus, esse novo padrão, como a doutrina espírita também nos faz reviver. Analisamos também que não será pelo simples fato dessa fé ter sido desabrochada que ela irá crescer. Lembrando, né, quando a gente fala em crescer, a gente lembra a relação. Quer dizer, dentro de uma semente minúscula, está a possibilidade de vir a ser aquela árvore. Como dentro de nós, temos toda a possibilidade de desenvolver essa fé a ponto, né, de removermos as montanhas que existem ainda dentro de nós. Muitas vezes somos apresentados a um tema como esse, ou próximo a esse, e nos comove, nos sensibiliza, mas nem por isso nos faz conscientizar da necessidade de realização daquela conquista em nossa vida. Maneira de pensar bonito, eu quero isso para mim, e fica só naquela casa ali e não sai dessa situação. Outras vezes, até pelo fato da pessoa estudar, da gente estudar, até decorar, faz com que fizesse com que esse conhecimento, essa emoção passasse a fazer parte integrante do nosso ser. A gente acha que já faz parte da conquista da nossa alma. E não é assim. Nós sabemos que isso não ocorrerá dessa maneira, nem essa conquista da fé, nem nenhuma outra virtude será conquistada por osmose, por mágica, ou graças a possuir no sentido de fazer parte integral da nossa maneira de viver, da nossa bagagem evolutiva, como espírito imortais que nós somos, precisamos conquistá-la passo a passo, sem pulos imaginários, em mudanças excepcionais da criatura que sabe, né, o que a gente fica pensando assim, né? A gente sofre porque gostaria de ser alguma coisa. Então, esse pulo não vai acontecer em virtude disso. Então, a gente vai ser. Então, sabemos o quanto isso é frustrante não sermos aquilo que gostaríamos de ser, né? Quanta coisa a gente gostaria de ser já. Tanto tempo de estudo, tanto tempo que a gente fala de prece, de vivência, e a gente já sabe por onde quer caminhar, mas a gente ainda não é aquilo. Isso dá um sofrimento, a gente descobre isso quando vacilamos, quando acontece uma situação e a nossa reação é completamente contrária que Jesus ensinou. Isso dói dentro da gente. E a gente fala, puxa, mais uma vez eu não fui capaz de me sustentar porque eu gostaria de ser daquela outra maneira. Paulo não fala isso? Né? A gente gostaria de ser já um homem novo, fazer coisas novas. Se nós não entendermos que nós não somos ainda essas pessoas, isso é com a gente mesmo, tá? Não é confessionário para ninguém. Quando a gente não consegue entender o que nos falta ainda encaminhar, nós vamos nos iludir. E essa ilusão vai nos trazer muito sofrimento, porque tem coisa pior do que acharmos que tem uma determinada coisa e na hora que você precisa dela, nós mesmos, né, vivenciando. Porque às vezes eu falo, né, nossa, se me perdi a minha paciência, né? E logo após eu penso, em primeiro lugar, ninguém perde aquilo que não tem. Segundo, porque quando uma conquista é realizada, uma conquista de virtude, ela jamais se perde. Então, não é aquela situação que foi perdida. Então, primeiramente, ninguém perde aquilo que não tem. Na realidade, eu não tinha. Foi uma ilusão. O que ocorre é que, pelo fato da gente realizar alguma atividade em que trabalha a paciência, e
Nós lembramos da professora, né, que apresenta uma lição nova aos alunos, e depois ela necessita fixar aquele ponto. Inúmeras vezes em outras aulas, em exercícios de fixação, até que ela sinta que seus alunos já são capazes de passar por uma avaliação, para saber se eles necessitam de uma variedade maior de exercícios. Porque a avaliação não é para punir nenhum aluno. A avaliação serve para o professor se avaliar também e avaliar seus alunos onde se encontra aquela dificuldade, aquele tipo de questão, para que ele revisite aquele tema. O aluno, até que ele encontre uma coisa que a gente chama autonomia. Ele não vai precisar tanto daquela fixação. E às vezes a gente lembra daquele exemplo, né, quando criança, a gente aprende aquelas operações matemáticas. Eu me lembro lá, né, ter que decorar a tabuada. Tem que decorar a tabuada, minha mãe cobrava lá a tabuada e também o sistema monetário. Tínhamos que aprender lá o sistema monetário. E aquilo na minha cabeça não fazia o menor sentido. Por que eu quero aprender isso? Para que eu quero saber essa tabuada toda aqui? E eu pedi para ir comprar. Então, aquilo eu percebi da importância de eu ter aquele conhecimento, que era do meu interesse, aquela autonomia de poder ir na rua, eu comprar o pão, eu trazer para casa, eu ir na feira. Interessante isso, porque só com muito tempo depois é que nós vamos descobrir que aquelas operações iniciais, com todas as restantes, vão desenvolver o que em nós? O pensamento lógico. Então, ninguém ia ser matemático, mas já estava sendo desenvolvendo o pensamento lógico e vamos tendo autonomia, a gente já paga, já recebe o troco. E a gente, lógico, nas primeiras vezes a gente precisa de quê? De usar o pães com o valor, o leite. E nessas situações do dia a dia é que vamos articular e vamos, quando tiver, estar unindo os conhecimentos. E às vezes tem um aluno, né, que ele sabe de cor a tabuada e responde com precisão até os 5 vezes 8, mas não vai saber responder o 8 vezes 5. O que nós estamos querendo dizer com isso? Porque não nos interessa ter esse conhecimento pela metade. O conhecimento precisa ser integral. Ele precisa, então, ser mais exercitado, a tal ponto que a gente entenda aquela questão de frente para. A gente tem que estudar alguns temas à exaustão, no sentido que ele se torne um hábito mental, um mecanismo instalado para que aquilo tenha uma utilidade benéfica em nossas vidas. Tudo é instalado. Os fonemas que nós falamos, quando a gente aprende a falar, ensina uma criança a soletrar, a ver a tonicidade de uma sílaba, isso são fonemas, né, que muitas, de maneira inconsciente, até as pessoas fazem, estão sendo o quê? Instalados. Então, a gente vai vendo alguns mecanismos a serem automatizados, eles começam de exercício, até que você se vê fazendo. Principalmente nesse momento, que temos melhor oportunidade de fazer essa observação, de quantos companheiros de ideal, companheiros de fé, de inúmeras religiões, mas espíritas também, e que nos falam que estão se sentindo com a sua fé abalada. Olha que situação difícil. Se encontram desanimados e até alguns duvidando de Deus. E nós perguntamos. Agora, se nós vimos o assunto antes, foi justamente para a gente lembrar que ninguém perde aquilo que ainda não tem integralmente. Uma virtude jamais será perdida. Portanto, nós entendemos que não tem ninguém se tornando uma pessoa sem fé. O que na realidade aconteceu é que essas pessoas foram buscar dentro de si a fé e despertaram, sim, mas que não cuidaram ou que não a fizeram crescer. E, na realidade, não tinham e percebiam. E essa situação
é uma desilusão. Muito boa a desilusão no sentido de retirar a ilusão. Então, é perder a ilusão. Então, é a hora que precisava da fé para se manter sustentado e saiu de mão vazia. Então, amigos, existe um momento da gente estudar, um momento da gente refletir e um momento de sermos avaliados, testados em nossa fé. Saber se já conseguimos fazer um uso benéfico dela para nós e para o outro. Foi o que nós falamos, autonomia. Fazer crescer a nossa fé com uma base que seja mais forte e durável, não é mesmo? Que suporte a aflição. Porque uma fé que não suporta a aflição que se vive na vida, ela não tem porquê, ela vai se desfazer, que nem uma construção feita na areia. Por isso que a gente lembrou tanto de Jesus nos falando da parábola da casa construída na rocha, que é firme. Essa sim, essa casa construída na rocha, ela é capaz de suportar os momentos de aflição, alicerçada, né, e tantos outros momentos que o mundo passa de aflição, como uma bendita oportunidade. Vamos ver o lado positivo de consolo que isso nos traz. Oportunidade de quê? De construir a fé daquele que não tem e reconstruir daquele que teve a sua fé abalada ou perdida. Essa é uma bendita oportunidade, é agora mesmo. É o momento da gente passar em revista as nossas bases de entendimento sobre a fé com consciência. O que a gente faz quando a gente repara na nossa casa, lá que tem uma rachadura? Pode não ser uma rachadura grave, mas aquilo ali é um aviso de um problema estrutural que precisa ser avaliado, né? Não pode ser ignorado, porque nos coloca em risco de desabamento. Às vezes é só uma rachadura que a gente fala do assentamento de material, né? Que a gente precisa observar. A obra nova tem um assentamento de material, é natural. Mas aquilo pode ser uma que a gente chama rachadura grave e que precisa, né, ser o mais rápido possível observado e enquanto eu vou sair dessa situação que eu estou vivendo. Como é que eu quero sair desse momento? Isso tudo vai passar. A gente sabe que essa pandemia, que o momento que o mundo passa, isso tudo vai passar. Agora, como eu quero sair dessa situação? É a oportunidade da avaliação. Então, eu quero sair dessa situação mais madura. Eu quero sair dessa situação mais fortalecida com a minha fé. Uma pessoa melhor no mundo de Deus, com entendimento melhor de servir a Deus. Com a certeza, cada vez mais, eu quero seguir o Cristo. Mas algumas rachaduras, vamos usar essa expressão, porque eu tive temores, e eu terei que rever a minha construção de tantos anos, construção de uma vida, eu passei a vida inteira, e eu senti isso agora. Eu vou ter que rever isso tudinho. Mas eu achei que isso já estava pronto. Então, às vezes, quando a gente não passa pelo processo da inquietação, não tem como saber. E isso, a gente fala assim, será um desespero. A pessoa fala, pô, mas vai ser um desespero eu saber que a minha fé sofreu um abalo. A gente não quer nem pensar. Orei texto, como isso pode acontecer comigo? Como eu posso me sentir tão desanimado, sem esperança, sem fé nesse momento? Momentos em que muitos irão perceber, né? É o momento da gente perceber que estudamos apenas a letra da lição e não o espírito daquela lição. E, mais uma vez, será uma escolha que Deus nos permite fazer. Não, opção nossa. Enquanto nós estamos buscando construir ou reconstruir a fé sem perda de tempo, porque não adianta nada
ter acontecido nada daquilo que precisava que fosse feito. Quer dizer, uma perda de tempo, realmente. Ou fazemos logo isso, outros vão escolher um outro caminho mesmo, o caminho do desespero. E nós entendemos que não existe maior desespero de viver sem fé. A falta de fé é aquela aflição vazia, é aquela consumição que a gente chama de tempo, de energia, aquela desorganização mental que se perde naqueles labirintos, imaginações, lucubrações, situações que a pessoa contra nós mesmos, que nos vai fazer adoecer com tanta ansiedade e tensão mental. Desespero não é recomeçar. Desespero é precisar de fé para enfrentar as tempestades da vida e descobrir que, na realidade, não se tinha essa fé. Precisamos ter fé em nossa capacidade também de reconstrução. E nós conversamos nos outros estudos sobre a importância da fé humana em nossas vidas. Nós falamos até, do barco com 2 remos, agir e acreditar. Nós precisamos confiar em Deus, sim. Essa situação, a cada um de nós, é porque ele acreditou ele acreditou e ele sabe que nós temos, com boa vontade, condições de sair dessa situação. Com boa vontade. Com má vontade, realmente, ninguém consegue nada. Então, vejamos, Jesus compara a fé à minúscula semente de mostarda. Mas nós vamos perguntar assim, qual é a semente que nós precisamos semear dentro de nós para colhermos fé? Certamente, nós não vamos sair por aí engolindo grãos de mostarda, né? Que não é isso que vai nos fazer ter fé firme. Então, é uma parábola lindíssima e que ela inicia dizendo: aquele que semeia saiu a semear. Nós sabemos que Jesus é o semeador. Saiu a semear o quê? Semente. Que sementes são essas? Essas sementes são as leis de Deus. A palavra de Deus que ele nos trouxe é a lei de amor. Então é essa semente que nós precisamos semear dentro de nós. É a lei de Deus. E a gente pode se perguntar assim, também fazer uma outra pergunta. Toda semente germina? A gente sabe que não. Pois isso só se dá de acordo com uma das suas variáveis que se chama o solo, o terreno pelo qual ela será plantada. Nós sabemos por Jesus que apenas a semente que é plantada em boa terra irá crescer e dar bons frutos. Sabemos também que somos nós próprios os responsáveis pela preparação da nossa terra, porque isso se chama portas adentro do coração. Então vamos reparar o poder da vontade, que é ilimitado, mas basta querer. Primeiro a gente tem que querer sair da situação que a gente se encontra, de ilusão, de acomodação, de chororô, e querer mudar. Esse é o primeiro passo. E depois a gente tem que começar a preparar a nossa terra. E é necessário conhecermos primeiro essa terra. Essa terra a gente pode falar que é a mente e o coração. Por isso que nós falamos tanto da doutrina espírita, do processo de autoavaliação da própria criatura. A gente se conhecer, da vigilância, da gente se perceber. Então a gente pode pensar assim, qual o estado? Nós ainda temos um solo muito pedregoso, no sentido de muito orgulhoso, cheio de mágoas. Nós somos aquele coração de pedra, impenetrável, às boas novas. Como é que vai colocar semente num coração cheio de amargura? Então, o primeiro passo é querer cuidar dessa mente e coração, retirando os detritos do nosso solo, tanto mente e coração, ou seja, as ervas daninhas. Erva daninha, o que seria? Os pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos que medram,
cheio de broto de amargura nas pessoas, o broto está crescendo. Então isso tem que ser retirado. É quando a gente está limpando lá o terreno, a gente está tirando os cascalhos, vamos limpando a terra. Então, depois de passarmos por essa fase de arar a nossa terra, nós já estamos preparados para receber essa semente divina. É como uma mãe que amorosamente, né, prepara o berço para receber o filho que vai chegar. Então, muitas vezes a gente, na preparação da terra, a gente corta até a nossa mão. Vocês já viram que a gente corta, sai sangue? Segundo, a gente sabe que toda semente ela vai passar por um processo de germinação. E esse processo de germinação leva um tempo. E nós precisamos saber esperar com calma e confiança nesse tempo. Mas a gente não vai poder esperar esse tempo parado, a gente vai esperar esse tempo em serviço no bem, em trabalho no bem, nas oportunidades que nos oferece, a gente vai fazendo com a melhor boa vontade possível. Então, quando a gente fala do tempo, é o tempo de aguardar, né? Que tempo é esse? O tempo de Deus. É difícil, às vezes, para as pessoas terem ansiedade, né? E aprender a usar de uma forma positiva esse tempo. Interessante que antes desse momento da pandemia, falávamos assim: preciso de um tempo para mim. Era o que as pessoas falavam. Eu preciso de um tempo para mim. Pois bem, o tempo chegou para todos, de uma forma geral, como se o mundo tivesse apertado lá o botãozinho, né, de pause. E agora? Agora está desesperados porque não sabem o que fazer com o seu tempo. Estavam desesperados porque não tinham tempo. Agora está desesperado porque tem tempo a seu favor para meditar. E agir o tempo todo somente na distração do mundo. A gente sempre recorda isso, que o mundo é cheio de ilusões, cheio de coloridos, de dourado. Nós não podemos viver só para isso. Nós temos que aprender a separar um tempo para as nossas preces, para as nossas reflexões, para que, se um dia, né, a gente sempre falou isso, se um dia estivermos numa cama, numa situação que não podemos mais sair, aquilo não seja para nós um desespero, por termos. Se a pessoa não tem nada dentro da cabeça, ela vai refletir como? Ela vai refletir o quê? Então, por isso nós estudamos. Não pela quantidade, pela qualidade. E a gente fica parado e fica pensando aquilo ali, puxa, que interessante. A gente começa a articular aquele raciocínio. Isso é processo de reflexão. E depois a gente aprende a fazer de meditação. Então, é o momento de germinação, é fazermos reflexões, né, muito profundas através dos nossos testemunhos de agora, que representam em nossas vidas situações difíceis, que nos pedem o quê? Paciência, resistência. Sem resistência, companheiros, não haverá sustentação nos momentos de sombra, de ventania. Por isso que nós falamos várias vezes sobre a questão de fases, né? Que essas conquistas são fases, são processos, degrau por degrau, passo a passo. Então, não se trata de uma conquista feita na hora da precisão, na hora da tempestade, do desespero, porque a fé não se improvisa. E resistência para quando chegar em nossas vidas momentos de tempestade, não afundar. Nós não estudamos sobre Pedro, no momento, né, que Jesus o convidava, estendeu a mão, ao invés dele se concentrar em Jesus, na mão de Jesus estendida para que ele se sustentasse, ele foi invigilante e deu mais atenção ao vento que lhe soprou o medo. Foi aí que ele perdeu a coragem. E
as diversas gradações da fé. As diferenças, né? Nós falamos sobre a fé robusta e a fé vacilante. Que a fé robusta é aquela que confere a perseverança e a energia, recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Falamos sobre a fé violenta, que é a fé cega, em contraposição à fé sincera e verdadeira, que é a fé raciocinada. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base. A base é a inteligência perfeita da compreender. A pessoa crê porque tem inteligência, raciocina e compreende. Então, nós temos assim, né, como um dos nossos pórticos dizendo, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. E é esse o resultado que o Espiritismo conduz, né, a todos nós, triunfando sobre a incredulidade todas as vezes em que não encontram aquelas pessoas de oposição sistemática, né, sistemas de interesse. Depois, passando tantas outras situações de sofrimento moral, sempre relativos à sua fé. Interessante isso. E ele amava mesmo Jesus. Ele era tão sincero no seu amor por Jesus e o quanto que ele sofria depois que, na hora de agir, ele não conseguia se manter naquele amor. Ele não conseguia manter aquela fidelidade. Somente, né, depois de muitas lutas, inúmeros testemunhos, ele transformou uma fé vacilante em uma fé robusta. Ele conseguiu essa transformação. Ele precisou, né, ter afundado para reconhecer que a sua fé era vacilante. Se isso não acontece, ele convivia com o mestre, ele amava o mestre, sentia o amor. Ele não saberia, ele não iria reconhecer a necessidade de recompor e de reestruturar a sua fé. Ele soube aprender com as suas quedas, porque ele soube fazer o quê? Recomeçar. Isso é muito importante. Porque cair, todos nós vamos cair. Agora, tenho que cair e fica lá no chão um tempão, tenho que passar a mão no joelho, vambora, vambora, vambora. Isso é coisa daquele que se propõe a crescer, porque vai cair. A queda é inevitável. Tem uma coisa certa que nós vamos errar. Mas já nós erramos procurando acertar. Não por inconsequência. Então, continuando nessa parábola do semeador, lá no finalzinho, Jesus nos diz: outra semente finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Isso nos lembra o quê? Começar e recomeçar. Levantamos, sabemos que precisamos recomeçar a cada hora, a cada dia, a cada reencarnação. Por isso que nós vamos ser a boa terra. Porque tem essa característica da perseverança. Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até que tenhamos a nossa consciência despertada, a resistência necessária para enfrentarmos as diferentes aflições da vida. Nós passaremos por muitas lutas, muitas mesmo, para somente depois possamos esperar que nos cheguem quem? As flores e os frutos. Então, nós reparamos, portanto, nesse momento, a importância das lutas que travamos dentro de nós. E cada luta que nós vencemos pelo bem que desejamos possuir, nos tornamos o quê? Cada vez mais seguros e corajosos. Nos momentos de luta, é que forjamos os nossos caráteres no fogo, na sombra e na tempestade, para não sermos derrotados pelos ventos. Nós somos criaturas que crescemos na diversidade. A plantinha, na realidade, ela precisa da condição adequada, né? Ventos,
ela desenvolve melhor. Mas nós, seres humanos, somos criaturas que crescemos melhor na adversidade. É interessante como, nesse ponto, nós necessitamos de cair para nos ver, para reconhecer, para cansar de chorar e recomeçar melhor. Então, a gente tem que aprender a ver as lutas que nos chegam como uma tempestade que está purificando o ar, preparando lá a terra para a sementeira. Porque isso desperta no imo, no nosso interior, a vontade de crescer para Jesus. Nos esforçando, né, quando a gente se esforça para proteger aquela semente. Então, a gente lembra, em alguns momentos, né, de ventania, daquelas plantas muito resistentes, que tem aquela coisa muito dura, que não mudam. O que acontece geralmente com elas quando chega um vento forte? Elas quebram, né? Aqueles troncos quebram, são às vezes até arrancadas pela própria raiz. Não é o que a gente vê, aquela violência do vento? Quais são as que melhores resistem aos vendavais? São aquelas que têm aquela resistência com flexibilidade. Por isso que nós usamos aquela expressão. A gente quer ter na palmeira aquele exemplo de resiliência. O que é ser resiliente? É aquela capacidade que o indivíduo tem de lidar com seus problemas, se adaptar às mudanças. Nós temos que aprender a nos conformar, tomar novas conformações, igual um rio. Vem um obstáculo, ele pega um outro ritmo. Isso é uma capacidade de superar aquele obstáculo, resistir pressões e as situações que nos contrariam. Isso é resiliência, ficar ali, ter flexibilidade. Não é fazer aquela firmeza e cai, a gente volta. Então, nós queremos que a nossa semente de fé ela cresça firme e resistente como uma palmeira. E a palmeira, é interessante, que é um tipo de planta que vive na água e no fogo. Por que se diz isso? Né? Primeiro, porque ela tem, geralmente, a raiz dela é na água, como todas as raízes, e a sua copa, a sua parte de cima maior, ela é no fogo, porque ela cresce, a palmeira, muitas vezes, sobre aquele sol causticante do deserto. Hoje estão áridas, a gente vai ver as palmeiras. Está ali naquele sol, naquele calor, naquele fogo, sobe suportando aquele calor, né? Aquele sol escaldante, a raiz desce e se expande também, quase pelo tamanho da copa, no diâmetro da copa, procurando o quê? A água. Então, olha o equilíbrio. Então, nós precisamos criar raízes também que se aprofundem e pensam assim, poxa, será que o problema é segurar tanto fogo, tanto vendaval? Onde é que está a raiz? Está junto da água, aprofundada. Então, vamos pensar nas nossas raízes. Será que é a água da palmeira? Mas a água da vida que nos foi prometida por Jesus. Lembra? Quem é que lembra daquela passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó? Né? Ele pede água e ela tem todo aquele diálogo onde é que vai adorar a Deus. Nós conversamos sobre isso. E naquela passagem ele fala assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. A mulher samaritana fala. Também todos nós falaríamos para Jesus: ó Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui tirar. Também quero dessa água. Então, por que a gente vive com tanta sede sempre, sede, falta? Nos sentimos tão desérticos? Porque ainda não bebemos da água da vida que Jesus nos quer dar. Nós precisamos aprofundar nossas raízes até encontrar a fonte da água da vida que se encontra dentro de nós. E assim poderemos, as tempestades se apresentam,
se não nos mantermos vigilantes com Jesus, o que acontece? Lembramos de Pedro. Iremos ter medo, iremos perecer em virtude realmente de tantas forças contrárias que se manifestam nesses momentos. Haverá momentos em que os ventos serão tão fortes que perderemos algumas folhas. É natural isso da luta. Nos momentos mais intensos, poderemos até nos curvar totalmente, como as palmeiras vão até embaixo, humildemente, mas não se quebram. Passa os ventos e lá está ela, a palmeira erguida novamente vitoriosa. São Paulo, em Coríntios, segunda carta de Coríntios, lá no capítulo 4, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, dessa colocamos as nossas vidas alicerçadas no amor de Deus. Com a fé em Deus, os violentos, as situações mais violentas podem nos fazer curvar, nos testando ao máximo os nossos limites, mas quebrar jamais. Quando nós temos as raízes profundas alimentadas nas palavras de Deus. Por isso, amigos, em meio à tempestade, confiemos em Deus. Tudo passa. E a violenta tempestade também espíritos imortais. Que só a fé em Deus e em Jesus para nos sustentar e conduzir. Isso nós temos que ter certeza. Isso não vai passar. O resultado dessa lição nós vamos guardar para a eternidade. Teve um momento, né, que nos relata Mateus, evangelista São Mateus, numa passagem em que Jesus estava com os seus discípulos, né, no barco, e de repente uma tempestade abateu o estrado, foram acordados clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Será que já nós paramos para pensar? Quem é esse que nos prometeu estar conosco até o final? Com o Pai. Quando fazemos a nossa parte, com confiança na nossa capacidade, que é a fé humana, capacidade de passar pelos processos de conquistar a fé, desenvolver a fé, fazer com que essa fé seja protegida para que ela desenvolva bem. Isso tudo é a nossa parte. A nossa parte é preparar esse terreno, retirando aquilo que não se coaduna, não se harmoniza com as palavras divinas, e ao mesmo tempo que a gente vai tirando, vai adicionando naquela terra o adubo da boa vontade. Sol e água da chuva, necessária para o desenvolvimento da semente, essa parte é de Deus. Essa é a fé divina que nós já conversamos. Aí entra a fé divina. Tem a fé humana, da minha potência, da minha capacidade de me desenvolver, tem até o momento. Depois é a fé divina. Tem que confiar. Precisamos nos abrigar, né, no momento de germinação. Confiarmos que fizemos a nossa parte com boa vontade e a certeza que a semente vai germinar. Porque quando a gente não age assim, com confiança, nós caímos na ansiedade. Assim, será que ela está crescendo? Será que ela está nascendo?
Será que ela está germinando? Vocês imaginam a gente tirar uma plantinha do vaso, uma sementinha, todo dia para confirmar se aquilo está acontecendo? O que irá acontecer? Ela vai perecer. Então, a semente, ela cresce no obscuro seio da terra, mas ela também tem fé. Tudo tem fé. Fé que ela irá crescer, né, em direção ao sol, e nós que vamos em direção ao Pai. Fototropismo divino. Por isso que São Paulo nos diz, né? Então, concluímos, né, que a fé que devemos construir, ela realmente tem que nascer das nossas reflexões, dos nossos raciocínios, gerando um comportamento de confiança a Deus, confiança também no próximo, confiança na humanidade. A gente não pode perder isso, e confiança em nós mesmos. Fé em Deus, fé em mim e fé no outro. Por isso, mais uma vez, insistimos para sempre renovar a nossa fé com o Pai. Nós precisamos refletir sobre o nosso amor e confiança em Deus. O bonito. Saberemos que amar a Deus é viver obediente às suas leis, pois que somente assim seremos felizes. Nós já entendemos que a fidelidade a esse Pai, esse amor, ela vai resultar na fidelidade. E essa fidelidade se expressará tanto no momento de tranquilidade como no momento de sofrimento. Nós já conseguimos ter a certeza que essas situações é para o nosso bem, que sempre nos levarão ao progresso, nós sairemos sempre com progresso. Podemos observar que sempre que o mundo passa por situações, processos na área intelectual e o processo moral. Nós temos que compreender isso. Então, precisamos refletir durante os nossos estudos sobre essas aflições em relação às nossas perdas. O que a gente entende como perda? O que acreditamos poder perder de tão importante durante a vida material? Só assim a gente consegue denominar nossas angústias. Coloca lá o nome. Olha, eu tenho medo de perder isso aqui. Então, quando a gente sente o medo, aquilo ali é como se fosse já o despertador. Ó, você está precisando de... Porque a causa do meu medo é falta de fé. Falta de fé em mim, falta de fé na humanidade, falta de fé em Jesus e falta de fé em Deus. Então, nós vamos recordar que já foi o tempo que caminhamos em trevas, sem a luz de Jesus. Como é que nós vivíamos tão atormentados e sem paz? Nós não podemos nos permitir o retorno às trevas. E isso ocorre sempre quando deixamos medrar em nosso campo íntimo aquela dúvida sistemática. E vamos opor esse sentimento, o sentimento de fé, de amor a Deus, sentimento de fidelidade ao Pai. O remédio para esse mal é nós entendermos Deus como expressão máxima de amor. Enquanto nós não entendemos isso, será tudo muito difícil. Deus é expressão máxima de amor. O amor de Deus sustenta todo o universo. Ou seja, quando a gente olha a matéria, tudo é importante, tudo precisa ser vivido, mas é efêmero e frágil. Nós temos que ter esse entendimento que é muito frágil. Só eterno, só o amor de Deus. Só Ele é imprescindível de estarmos abrigados no amor de Deus. Tudo é poder de Deus. O infinito nos fala sobre esse poder de Deus. Então, o que nós possuímos que não devemos a Deus? Nada é nosso. Tudo provém de Deus, tudo vem de Deus e a Ele voltará. Então, nós precisamos guardar no nosso coração a paz frente a qualquer situação, qualquer coisa. Porque todo dia a gente olhar para a coisa e pensar assim, tudo isso aqui, esse patrimônio de vida pertence a Deus. Somente perceber a bondade divina nos cuidando em todas as circunstâncias da nossa vida. Todos nós
É só pararmos para olhar. Coisas que não precisam de acontecer de uma forma espetaculosa. Deus age de uma forma tão natural que muita gente acha que aquilo foi o acaso. Não é, pelo amor de Deus. A única certeza que temos na vida é que somos conduzidos por esse amor que nos alenta para prosseguirmos adiante. Mesmo quando desconhecemos tal força irresistível. Fortalecemos, então, a nossa fé na certeza que Deus é, porque acima de todas as alegrias transitórias do mundo, precisamos ser fiéis a Deus. A gente precisa falar assim. Podemos ter que devolver tudo que nos foi dado por empréstimo, sim, nessa vida. Olho para tudo e vejo que eu sei que eu vou ter que devolver, sim. Só não nos deixe, Senhor, perder uma coisa, a fé. Aquela fé pequenininha que já começamos a conquistar em nosso espírito. É pequena, Senhor. Ajude a nossa pouca fé. Potencializa com força e coragem para expulsar o medo de Deus. Somos de Jesus. Em Romanos, São Paulo falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? O mal não existe. A única coisa certa e verdadeira é o bem. Então, depois das lutas, né, sempre chega a bonança, das tempestades, vai chegar a bonança com a vitória, para aqueles que foram corajosos e fiéis até o fim. Um novo dia sempre irá chegar, trazendo um sol que nos ilumina. Começar assim, né? Como aquela passagem de Jesus semeando e lembrando que hoje nós somos gratos a todas as sementes de Deus que nos chegam, que já nos chegaram. E se ontem, lá atrás, nós fomos aqueles terrenos pedregosos, desérticos, hoje nós já estamos trabalhando para transformar esses terrenos para serem floridos. Permita, meu Deus, que sejamos abonados em nossos corações. Não podemos cobrar tanto de uma semente recém-plantada. Tenhamos mais perseverança e, com alegria, saibamos receber aflorado, recordando sempre que o fruto é teu, Senhor, porque o tempo é de Deus. E possamos também ofertar as flores perfumadas, no futuro, os frutos doces que as nossas árvores vão nos dar. Elas serão frondosas e acolhedoras. Nesse momento, companheiros, nós encerramos pedindo as bênçãos de Deus, a renovação do belo jardim, com as nossas almas abertas a Ti, Senhor, confiantes para recebermos santificadamente as sementes divinas que Deus nos endereçou. E que Jesus seja sempre o nosso jardineiro. E que possamos sempre aprender com Ele, Cristo Jesus, a sair para semear, espalhando a luz, o bem e o amor nas palavras de fé dedicadas ao Criador. Que Deus abençoe a todos, abençoe as vossas em muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus.